Voltemos, pessoal. Galera, vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar que eu já retorno, tá? Eu já vou deixar pronto aqui o material. Bora lá então, pessoal? Dê um tempinho aí pra galera entrar. Vamos começar então. Olha só, na verdade, continuar. Seguinte, nós começamos a falar sobre a análise sintática do período composto. E eu disse para vocês que quando a gente faz análise sintática do período composto, o que nós analisamos? Qual que é a diferença lá entre o período simples e o período composto? O período simples, você vai analisar, no caso, termos que formam uma oração. Já na análise sintática do período composto, você analisa as relações entre as orações. Você vai analisar se essas orações dependem ou não uma das outras, tá? Aí você tem o seguinte, dentro das construções. A gente fez esse resumão, como eu disse para vocês, nós começaremos pelas orações coordenadas e nós vimos o período composto por coordenação. Bom, período composto por coordenação, nós vamos ver que as orações são coordenadas, ou seja, são orações independentes em relação à estrutura sintática e em relação ao sentido, ok? E essas orações vão ser classificadas como orações coordenadas assindéticas, que não são introduzidas por conjunção, e as sindéticas, que são introduzidas por conjunção. E aí as sindéticas vão ser classificadas de acordo com o tipo de conjunção que as introduz. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vimos quais são as principais conjunções de cada uma, vimos que é possível uma mesma conjunção ter mais de uma classificação, falamos de algumas particularidades, ok? E aí, agora nós vamos começar as orações subordinadas substantivas, que é o primeiro grupo, tá? Primeira coisa, quando a gente fala em oração subordinada, nós estamos falando em orações que são dependentes, tá? Então, falo em oração subordinada, eu estou falando de orações que dependem uma da outra. Elas dependem como, Raiz? Elas dependem em relação à estrutura e em relação ao sentido, tá? São as duas relações de dependência que nós temos. Desculpa, pessoal. Perdão, minha garganta está muito ruim. Então, nós vamos ter uma relação de dependência quanto à estrutura e quanto ao sentido, ok? No caso das orações subordinadas substantivas, a gente vai analisar o seguinte. Nós temos três tipos, na verdade, de orações subordinadas. Substantivas, adjetivas e as adverbiais. Das três, as substantivas são as mais chatinhas e as mais difíceis. Por qual motivo? Aí vai depender do seu nível de conhecimento, mas elas tendem a ser mais difíceis porque o que acontece? Para você saber classificar uma oração subordinada ou substantiva, você tem que saber das funções sintáticas que um substantivo pode desempenhar. Por isso que o nome dela é substantiva, porque está relacionada à função sintática que um substantivo pode desempenhar. Olha só o que a gente colocou aqui. As orações subordinadas substantivas são orações que exercem as funções de quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal, que na verdade é predicativo do sujeito, e aposto. Então, vou ter quantos tipos de orações subordinadas substantivas? 6 tipos. Ok? Então,
vocês vão ter 6 tipos. Dentro desses 6 tipos, vocês vão perceber que as orações têm essas classificações por quê? Um substantivo, por exemplo, pode ser um sujeito? Pode. Substantivo pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser um complemento nominal, pode. Então, vocês vão ver que são orações inteiras que vão desempenhar essas funções sintáticas que os substantivos podem desempenhar, ok? Então, essa é a primeira particularidade. Por isso que o nome é substantiva. Desempenham as mesmas funções sintáticas que os substantivos. E aí, outra particularidade aqui que a gente vai ter. As orações subordinadas substantivas começam, na maioria das vezes, com conjunções integrantes. Por que na maioria das vezes? Infelizmente, não é sempre, mas quando eu falo maioria, é a maioria mesmo, tá? Na maioria das vezes vai aparecer o que e o se introduzindo essas orações. E elas são classificadas conforme a função sintática que elas exercem em relação à oração. Uma outra coisa, quando a gente tem oração subordinada, nós temos oração principal, porque é o seguinte, oração subordinada não é oração dependente, então quer dizer que ela vai ser dependente de outra oração. E ela vai estabelecer uma relação de dependência com essa outra oração que será chamada de oração principal, ok? Então, eu primeiro dei um exemplo para você entender essa classificação de substantiva, né, de oração subordinada substantiva, e depois a gente vai ver os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Então, olha só. Quero que você seja minha amiga. Aqui você tem 2 orações. Qual que é a primeira oração? Quero. A segunda é que você seja minha amiga. Quero é a oração principal. Por que ela é a oração principal, professora? Por 2 motivos. Primeiro, ela não vai ser introduzida por conjunção. Na verdade, a que foi introduzida pela conjunção foi essa segunda, né? E ainda por cima, gente, é essa oração, o quero, que puxa a outra oração como complemento. Como assim, Raiza? Puxa a outra oração como complemento. Pensa comigo, quero. Quem quer, quer algo. Quer o quê? Que você seja minha amiga. Então, o quer é um verbo transitivo direto. Que você seja minha amiga é um objeto direto. Só que o que está desempenhando a função de objeto direto aqui é um substantivo só, é um pronome só, é uma palavra só, ou é uma oração inteira? É uma oração inteira. Então, a gente vai chamar essa oração de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Opa! Que é uma oração que desempenha a função de quê? De objeto direto do verbo da oração principal. Ela é um complemento do verbo da oração principal. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, que quando tem uma oração subordinada, ela vai ser subordinada de outra oração. Ou seja, ela vai estabelecer uma relação de dependência com outra oração. Já começa por aí, certo? A oração principal não é introduzida por conjunção. A que é introduzida por conjunção é a oração subordinada. Tudo bem? Substantiva, objetiva, direta. E aí, o seguinte, como eu disse para vocês, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, predicativa e apositiva, ok? São 6 tipos que nós temos. E aí, o seguinte, dentro dessas classificações, nós vamos ter as relações. Vamos ver essa primeira, objetiva direta. O exemplo que eu dei agora, eu sei que foi de objetiva direta, mas vamos analisar o conceito bonitinho, igual de todas as orações. A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Tá, Raiza, mas o que seria, no caso, ser um objeto direto do verbo da oração principal? Ela é um complemento do verbo da oração principal, ok? E é um complemento com ou sem preposição? Sem preposição. Ó, os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. Qual que é a oração principal? Os funcionários não sabiam. Quem não sabe, gente, não sabe algo. O que os funcionários não sabiam? Que era dia de despedimentos. Então, essa primeira oração vai ser nossa oração principal. E essa oração que era dia de despedimentos vai ser nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que ela é objetiva direta? Porque ela vai funcionar como objeto direto do verbo sabiam lá da oração principal. O verbo é transitivo direto, se ele é transitivo direto, ele exige um objeto direto. Tá vendo que é introduzida essa oração subordinada substantiva, objetiva direta, ela é introduzida pelo que é a conjunção integrante, certo? Mas não tem preposição entre o verbo e a oração, né? Que é uma das características da objetiva direta. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente ver a objetiva indireta.
pelo que vocês se lembram, e eu sei que vocês se lembram porque a gente falou sobre isso faz pouco tempo. Qual é a diferença entre um objeto direto e um objeto indireto, gente? Fala aí para mim. Qual era a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto? Bom dia, gente. Vocês estão aí? Um tem preposição e o outro não. Isso, a preposição, exatamente isso. Qual que é a diferença entre um objeto direto e um objeto indireto? O objeto direto é um complemento verbal sem preposição e o indireto é com preposição. Perfeito, é isso mesmo. Então, pela lógica, o que a gente vai visualizar aqui? Pela lógica, qual que é a diferença entre uma oração substantiva objetiva direta e objetiva indireta? A preposição. Na objetiva indireta, você vai ter a preposição antes da oração, né? Introduzindo a oração. E na objetiva direta, você não vai ter preposição. Então, olha só. A objetiva indireta exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal, ok? Aí você tem o seguinte: a professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Essa primeira oração, a professora insistiu muito, vai ser nossa oração principal. Não é introduzida por conjunção e ela que vai puxar a segunda oração como complemento. Em que os alunos tivessem aulas de recuperação, vai ser a nossa oração subordinada, certo? Vamos lá, a professora insistiu muito. Quem insiste, gente, insiste em algo, né? Insiste em quê? Em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Insistiu é um verbo transitivo indireto, porque como eu disse para vocês, quem insiste, insiste em algo. E em que os alunos tivessem aulas de recuperação, vai ser nossa oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque ela está complementando um verbo transitivo indireto e justamente por esse motivo ela vai ter uma preposição. Galera, olha só, se liga aqui, qual que é a única diferença entre a objetiva direta e a objetiva indireta? Eu coloquei até de outra cor para vocês verem. A única diferença é a preposição. Aqui você não tem a preposição e aqui você tem a preposição. Gente, tudo bem? Até aqui? Então, orações subordinadas substantivas objetivas diretas e objetivas indiretas, ambas funcionam como complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto. Só que a direta não é preposicionada e a indireta é preposicionada. Ok? Beleza, então. Agora vamos para um outro tipo chamado de completiva nominal. O próprio nome da oração, né, gente, ele já fala, né, o que a oração é e qual a função sintática ele desempenha. Como que vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Enquanto a objetiva direta e a objetiva indireta complementam verbos da oração principal, a completiva nominal vai complementar um substantivo, um nome lá na oração principal, tá? Ela vai desempenhar a função de complemento nominal. E aí o seguinte, tem uma característica que vocês têm que se lembrar. Todo complemento nominal é precedido por preposição. Ele é introduzido por preposição. Então, isso não seria diferente com a oração completiva nominal. A oração subordinada substantiva completiva nominal, todas essas orações que se encaixam nessa classificação, elas são introduzidas por preposição. Elas têm que ser introduzidas por preposição. Então, olha só, elas exercem a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente lá à oração principal. É sempre introduzida por uma preposição, tá? Isso aqui eu coloquei com uma cor diferente do conceito, sublinhada, para justamente você lembrar. Elas sempre são preposicionadas. Então, vamos lá. Olha só. Qual é a semelhança entre a objetiva indireta, que é essa anterior, e a completiva nominal, que a galera confunde muito as duas, tá? Qual é a semelhança entre a objetiva indireta e a completiva nominal? Semelhança é que as duas são introduzidas por preposição, ok? Então, qual é a semelhança entre o objetivo indireto e a completiva nominal? Preposição. A diferença seria qual, professora? A objetiva indireta, ela complementa um verbo, né? E a completiva nominal, como o próprio nome fala, ela vai complementar um nome. Então, a diferença é essa. Mais uma vez, quais são as semelhanças entre objetiva indireta e completiva nominal? Ambas são introduzidas por preposição, ok? E quais são as diferenças? A objetiva indireta complementa o verbo, a completiva nominal complementa o nome. Vamos ver como é que funciona
a completiva nominal. Olha o exemplo aí. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto necessidade vai ser a nossa oração principal, certo? E você vai pensar o seguinte: quem sente necessidade de algo. De quê? De que você me deixe descansar um pouco. Se você for analisar, esta oração subordinada, ela está complementando necessidade, e necessidade é um substantivo. Se eu tenho um termo que complementa um substantivo, gente, ela é completiva nominal, não tem como ser outra coisa, né? Então, essa oração de que você me deixe descansar um pouco é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela está introduzida pela preposição de, ok? E, ó, tem a preposição de e a conjunção integrante continua aqui. Não é porque tem preposição que não terá conjunção, vai ter os dois, tá bom? Próximo tipo, oração subordinada substantiva subjetiva. Nossa, professora, subjetiva, ó, objetiva direta desempenha a função de objeto direto. Objetiva indireta de objeto indireto. Completiva nominal, oração que desempenha a função de complemento nominal. E essa subjetiva, o nome dela não fala o que é, né? Qual é a função que essa subjetiva vai desempenhar? Gente, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela oração que subjetivamente desempenha a função de sujeito da oração principal, ok? Então, a subjetiva, subjetivamente desempenha a função de sujeito da principal. Só que para que isso ocorra, né, a oração principal, gente, ela vai ser uma oração que não terá um sujeito explícito, né? Você não vai ter um sujeito marcado. Por isso que a subordinada vem para desempenhar essa função de sujeito. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa construção, ó, é necessário que você trabalhe amanhã. Qual que é a oração principal? É necessário, ok? A nossa oração principal. Que você trabalhe amanhã vai ser a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se você olhar, essa oração principal ela foi formada pelo que é verbo de ligação, e o necessário, que é um predicativo do sujeito. Tá faltando o que aqui, então? O sujeito. Quem subjetivamente vai fazer a função de sujeito, né? Desempenhar a função de sujeito. A oração subordinada, que você trabalha amanhã. Essa é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela subjetivamente desempenha a função de sujeito da oração principal, ok? É uma relação indireta. É muito comum, pessoal, que quando você... Na verdade, eu quero que vocês percebam uma coisa. Antes de mais nada, vocês estão percebendo que para classificar a oração subordinada, você não pode olhar só para a subordinada? Você tem que olhar para a subordinada e a relação dela com a principal, ok? Então, vai classificar a oração subordinada, tem que olhar a relação entre a subordinada e a principal. E quando a subordinada é subjetiva, né, que desempenha a função do sujeito da principal, é comum que a oração principal comece com o verbo de ligação. Por exemplo, é necessário, é adequado, é pertinente, é apropriado. E aí, quando você tem essas construções, há a obrigação de ter um sujeito, mas como eu não tenho sujeito, quem faz essa função é a oração subordinada substantiva subjetiva. Tá vendo que ela é introduzida por conjunção integrante? Não vai ter preposição, né? As únicas que podem ser preposicionadas são objetiva indireta e a completiva nominal, as outras não são. E uma outra coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. Pensa bem, na redação, na dissertação argumentativa modelo Enem, vocês não usam esse tipo de oração? É necessário, é pertinente, é adequado. Então, vocês usam esse tipo de oração, principalmente quando vocês vão fazer uma proposta de intervenção. É muito comum que vocês usem essas orações subjetivas. Parece que o texto fica mais impessoal, né? Então, essa impessoalidade é uma das características que você tem nessa construção de texto, tá bom? Próxima classificação, oração subordinada substantiva predicativa. Gente, esse tipo de oração, ela vai desempenhar a função de predicativo do sujeito, ok? Então, olha só, exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal, tá? Só que para que isso ocorra, né, para você ter uma oração que desempenha a função de predicativo do sujeito, o que a oração tem que ter obrigatoriamente, gente? Obrigatoriamente. A oração principal precisa ter sujeito e o verbo de ligação, tá? Geralmente, qual é o verbo de ligação que vai aparecer aqui? O ser, em todos os seus tempos verbais. Mas, geralmente, o verbo de ligação que vai aparecer é o ser. Então, você tem, a dúvida era se seriam necessários mais funcionários.
A dúvida é nossa oração principal, certo? Se seriam necessários mais funcionários, é nossa oração subordinada. Beleza. A dúvida é a oração principal. Olha o que eu falei. A oração principal ela tem que ser formada por sujeito mais verbo de ligação, certo? Qual é o sujeito aqui? A dúvida. Era é o verbo de ligação. Por que tem que ter isso? Porque o predicativo do sujeito é a característica do sujeito dentro do predicado, certo? E quem faz a ligação entre o sujeito e o predicativo é o verbo de ligação. Então, a dúvida era se seriam necessários mais funcionários. A dúvida sujeito era verbo de ligação e o que vem depois é o predicativo do sujeito. O que aconteceu aqui é que o predicativo do sujeito, em vez de ser só um adjetivo, foi uma oração inteira. Por isso você classifica como oração subordinada, substantiva, predicativa. Qual foi a conjunção que apareceu aqui nesse caso? Foi a conjunção se. Lembra que eu falei que as duas conjunções integrantes que nós temos são o que e o se. Na maioria das vezes vai aparecer o que, mas como vocês estão vendo aí, a gente também pode ter o se, tá bom? Gente, alguém ligou o microfone? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Oi, Raiza. Raiza? Oi, é o Tá Célio? escutando? Tá me Sim, ouvindo? estou. Oi, tudo bem, Célio? Olha, deixa eu dar Joia mesmo. um recadinho para os meninos. Terceiro ano, tá me escutando? Falam ok, estiver escutando? Beleza. Bom dia a todos. Deixa eu falar mais uma vez para vocês. Na segunda-feira que vem agora, a gente inicia a maratona, não é isso? Essa maratona, ela é voltada para alunos novatos que estão entrando, só que a escola resolveu liberar para o terceiro ano e o curso a participação nessa maratona de imediato. Antes mesmo de vocês terminarem o ano letivo de vocês, que é lá no dia 4 de dezembro, vocês já vão poder assistir a aula da maratona. Então, a partir do dia 5, segunda-feira, das 14 às 18, nós temos 5 aulas, tá, na maratona e mais 1 hora de plantão, que é das 18 às 19. Esse plantão vai ser um aprofundamento, vai ser algo a mais que vai ter todos os dias para o pessoal que vai participar da maratona, beleza? Vocês do terceiro ano e vocês do curso matutino, que está na outra turma lá, vão ganhar como brinde, como bônus essa maratona, tá certo? E aí já foi iniciado o cadastramento. Vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês, tem alguns alunos, o acesso a essa maratona. Na segunda-feira eu vou entrar na aula de vocês e mostrar como é que vai funcionar para você entrar na plataforma nova, para você acessar as aulas. Direitinho eu faço na segunda-feira, beleza? E com uma ressalva, meninos, né? O Rui, o Charles, eu, o pessoal aqui, o Reis, nos reunimos. E, obviamente, isso é um brinde, isso está sendo dado a mais. E aí a escola está liberando para aqueles alunos que são adimplentes, ou seja, para aqueles alunos que estão com pagamento em dia com a escola. Se por acaso você tem aí alguma parcela em atraso, pede para o seu pai negociar com o financeiro. Não quer dizer que ele tem que pagar, não. Pelo menos negociar. Fala, olha, eu estou em aberto, mas eu vou pagar tal data. Faz uma negociação, beleza? Para você já pegar esse brinde a partir de segunda-feira, dia 5. Beleza? Então, assim, aguardo todos na segunda-feira, dia 5, na maratona, que eu acho que vai ser uma coisa muito massa para vocês. Vocês vão estar encerrando o ano normal e já começar uma revisão de 13 semanas até o Enem. Beleza? Até segunda, menininhos. Obrigado, Raiza. Obrigada eu, Célio. O link está indo no e-mail de vocês, tá? Estão perguntando se vão mandar o link no privado. É o seguinte, está indo para vocês um acesso à plataforma. Segunda-feira eu vou entrar numa aula de vocês e vou mostrar. Você entra na plataforma, lá você vai ter um login e uma senha. Com esse login e uma senha, você vai ter acesso ao link da aula. O link não vai ser mandado no grupo. O link é exclusivo lá na plataforma que você vai estar entrando. Então, você está recebendo um link aí no e-mail, mas segunda-feira eu vou entrar e vou mostrar para vocês como é que entra na plataforma. E aí você vai pôr o seu login, que é o seu número de matrícula, e a senha, que é a sua data de nascimento, as que você já usa hoje. E aí você vai acessar o local que você vai assistir as aulas ao vivo lá à tarde. Beleza? Um abraço, Raiza. Segunda eu volto a falar com vocês. Beijos. Tchau, Célio. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Voltamos então, pessoal. Galera, aproveita a maratona de verdade. Vai ser muito bom, é um diferencial para vocês estarem começando agora essa maratona.
de verdade, tá? Uma ótima oportunidade. Eu acho que tem que aproveitar aí, gente. Dou aula maratona também, porque eu dou aula para o terceiro e para o curso, né? Então, eu vou dar aula para maratona, é um pouco diferente, né, gente? Lembra que acho que vocês tinham pedido semana passada, lá, professora, você podia fazer revisão de verbos, porque eu ainda não podia falar tudo para vocês. Mas a gente vai fazer revisão de conteúdo, só que a gente vai focar naquilo que realmente cai, né? Assim, você falou, nossa, o que é mais importante? Quais são os pontos mais importantes? Eu tô lá dentro da maratona, beleza? Eu vou focar mesmo nos elementos que são mais importantes, relacionados a texto, linguagem, uso da gramática. Então, vai ser bem contextualizado. Eu tô lá também, tá bom, pessoal? Estaremos lá. Tô esperando vocês na maratona. Fechado? Seguinte, então. Deixa eu falar do último tipo de oração subordinada substantiva aqui. A gente falou, antes do Célio entrar, nós estávamos falando sobre a predicativa, e a última que a gente tem é a positiva, tá bom? Olha só, oração subordinada substantiva apositiva é aquela oração que tem o objetivo de desempenhar a função de aposto, né? E para ser mais específico, aposto explicativo. Por quê? Vocês lembram que tinha 4 tipos de aposto? Primeiro, vamos lembrar o que é um aposto, né? O aposto é um termo acessório da oração que tem como objetivo acrescentar algum tipo de informação, adicionar algum tipo de informação em relação à oração anterior, certo? O aposto geralmente ele é isolado por alguma forma de pontuação, vírgula, travessão, 2 pontos, né, parênteses. Então, ele vai ser isolado por alguma forma de pontuação. Pela lógica, então, a oração apositiva, ela vem para acrescentar uma informação sobre um termo anterior e ela também vai ter essa característica de ser isolada por alguma forma de pontuação. A questão é que qual pontuação aqui que geralmente marca esse isolamento? Os 2 pontos, ok? Então, olha só, ela exerce a função de aposto de um termo da oração principal, né? Vai acrescentar uma explicação, como eu disse para vocês, geralmente aposto explicativo, e ele vai vir isolado por alguma forma de pontuação. Como eu disse, nesse caso, a forma de pontuação seria os 2 pontos. Então, é a oração mais fácil de identificar. Tanto que, se vocês me perguntarem, das 6, qual que menos aparece em prova? A positiva, porque ela é muito fácil de identificar pela pontuação, tá? Olha só, a estrutura dela é muito específica. Eu desejo apenas uma coisa. 2 pontos, que você seja muito feliz com a sua família. Se você for analisar, essa oração é introduzida por conjunção integrante, que é o quê? E esta oração aqui, que você seja muito feliz com a sua família, está aqui apenas para acrescentar uma explicação sobre o que seria essa coisa, né? Sobre a qual eu estou falando. Então, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, apositiva, cuja pontuação mais específica, mais marcante, vai ser são os 2 pontos, beleza? Então, recapitulando aqui, rapidão. Deixa eu mostrar aqui. Ai, gente. Agora sim. Deixa eu voltar. Olha só. Então, as orações subordinadas substantivas, vamos só retomar. Elas são classificadas assim porque elas desempenham a mesma função sintática que um substantivo desempenha, certo? E aí nós temos quais classificações? Elas podem ser objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, predicativa e apositiva, coincidindo com as funções sintáticas de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo do sujeito e aposto, tá? Como eu disse para vocês, a maior dificuldade que nós teríamos aqui neste caso, né, se a gente fosse analisar, é porque para você conseguir classificar essas orações, vocês precisam saber daquelas funções sintáticas que nós já estudamos. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, você tem que saber. Então, por isso que as substantivas tendem a ser as mais difíceis. Só que se vocês forem analisar, gente, isso é tão importante para vocês na hora de construir um texto, você dominar bem as estruturas de oração, conhecer bem as estruturas das orações, é fundamental para que vocês consigam, de fato, produzir um texto bem articulado, um texto coeso, um texto coerente. E a galera não dá valor nisso aqui. Por quê? Eu sei que não é a matéria mais legal do mundo, eu tenho plena consciência disso. Só que, ao mesmo tempo, se você souber estruturar bem as orações, você vai fazer um texto articulado, você vai deixar de perder nota numa das competências. Então, você tem que pensar o seguinte, tudo que você estuda em gramática, tudo, o tempo inteiro,
podem ver que eu fico falando sobre isso também. Você tem que pensar, ó, o que que isso aí pode me trazer de útil? Quando eu falo o que que isso pode me trazer de útil, é na, tipo assim, na escrita, na produção de texto. Como que isso aí pode me beneficiar? Como que isso pode me favorecer? Por que que é tão importante eu dominar isso, tá? Então, esse é o ponto mais importante de vocês pensarem, ok? E aí, o seguinte, lá naquele resumão que eu coloquei para vocês na primeira página, eu comentei com vocês que existem orações subordinadas reduzidas e orações subordinadas desenvolvidas. Então é o seguinte, a gente vai ver qual é a diferença agora entre ter uma reduzida e uma desenvolvida. Isso eu só beber meu ar, porque a garganta tá péssima. Vamos lá então ver a diferença entre uma desenvolvida e uma reduzida. Todas as orações que a gente viu até agora, todos os exemplos, todas as orações foram desenvolvidas, tá? Dos casos das substantivas, todas são desenvolvidas. O que que isso quer dizer? Quando você tem uma oração desenvolvida, gente, essa oração ela é introduzida por conjunção, certo? No caso das substantivas, ou pronome relativo, como vai acontecer nas adjetivas, mas a gente ainda vai ver isso. E ela vai apresentar um verbo conjugado, um verbo flexionado. As reduzidas não vão ter isso. O que vai acontecer nas reduzidas? Elas não vão ter o conectivo, certo? E além de não ter o conectivo, vocês vão perceber que o verbo não vai aparecer conjugado, não vai aparecer flexionado. Então, eu coloquei todas essas especificações aqui. Vamos ler com calma. As orações subordinadas substantivas anteriores, todas que nós vimos, são desenvolvidas, iniciadas geralmente com conjunções ou locuções conjuntivas. Elas vão ser introduzidas por algum tipo de conjunção. Possuem um verbo conjugado no modo indicativo ou no subjuntivo. Você vai apresentar um verbo flexionado. Qual é a diferença das desenvolvidas para as reduzidas? Que é o ponto mais importante para a gente aqui diferenciar. Já nas orações reduzidas, diferentemente das desenvolvidas, elas não são introduzidas por conjunção, ok? Nem por pronome, nem por nada. E em vez de ter um verbo conjugado, elas possuirão verbos numa das formas nominais. Na língua portuguesa nós temos 3 formas nominais. Quais são? Gerúndio, particípio e infinitivo. Verbos no gerúndio são verbos que têm a terminação NDO, ando, endo e indo. Verbos no particípio são aqueles verbos que têm as terminações ado, ada, ido e ida. E verbos no infinitivo e impessoal são aqueles que têm as terminações ar, er e ir, ok? Então, para você ter uma oração reduzida, o que vai acontecer? Primeiro, a oração reduzida não vai ser introduzida por nenhum elemento que vai estabelecer conexão, como, por exemplo, conjunção, pronome relativo, certo? E ainda por cima, o verbo que antes aparecia conjugado, ele vai aparecer em uma das formas nominais. Gerúndio, particípio infinitivo. Eu vou falar devagar novamente, assim, com calma. Quem quiser anotar, pode anotar. Verbos no gerúndio são verbos que são terminados em NDO. Ando, endo e indo. Verbos no particípio são aqueles verbos que vão ter as terminações ado, ada, ido, ida, ok? E os verbos no infinitivo são aqueles verbos que vão ter as terminações ar, er e ir. Ar, er e ir, que seria um infinitivo impessoal, né? Sem marca de pessoa. Então, o que eu fiz para vocês verem as diferenças? Eu coloquei a mesma oração na forma desenvolvida, certo? E na forma reduzida. E aí eu queria que vocês olhassem e fixassem justamente para saber as diferenças. Ó, o importante é que seja o melhor. Nessa construção, eu tenho as duas orações. A primeira oração é, o importante é. Essa oração vai ser chamada de oração principal, lembra disso, né? Que é a oração que puxa a outra como complemento. Que seja o melhor é nossa oração subordinada substantiva predicativa. Raiza, por que ela é predicativa mesmo? Olha para a oração principal. A oração principal é formada pelo sujeito, que é o importante, e que é verbo de ligação. E o restante aqui vai ser o predicativo do sujeito. O que seria o predicativo do sujeito? Uma característica do sujeito dentro do predicado. Como que eu sei disso? Porque onde há verbo, o sujeito e verbo de ligação, o que obrigatoriamente eu tenho que ter depois? Um predicativo do sujeito. Porque o papel do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo, ok?
E aí o seguinte, essa é a forma desenvolvida. Na forma desenvolvida você tem aqui o que é a conjunção integrante, e tem o seja, que é o verbo que está conjugado aqui no modo subjuntivo, presente subjuntivo. Olha como que ficou reduzida. O importante é ser o melhor. O importante é que seja o melhor a desenvolvida, e aqui ser o melhor é reduzida. Gente, a ideia é a mesma, só que vocês viram que ela realmente ficou menor. O que mudou da desenvolvida para reduzida? Olha só, o que aconteceu com a conjunção integrante? Ela some, ok? E o que acontece com o verbo? O verbo que era conjugado, ou seja, que estava flexionado, aqui ele apareceu no infinitivo. Ser, ó, lembra as terminações ar, er e ir. Ser é um verbo que está no infinitivo. Então, a classificação continua a mesma, né? Ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Essa parte continua a mesma, só que ela agora não é desenvolvida, agora ela é reduzida. E ela vai ser reduzida de infinitivo. Por que ela é reduzida de infinitivo? Porque o verbo que antes aparecia conjugado, ele vai aparecer no infinitivo, que seria as terminações ar, er e ir. Tudo bem, pessoal? Essa seria a forma de diferença entre uma desenvolvida e uma reduzida. É só um detalhe. Quando a oração é desenvolvida, você não precisa escrever que ela é desenvolvida em prova nenhuma, tá? Nem na minha, nem em prova de vestibular, nem nada. Você só coloca que ela é por exemplo, uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ótimo. Agora, se ela for reduzida, aí você tem que colocar que ela é reduzida e colocar qual é o processo de redução, né? Se é por gerúndio, se é por participa, por infinitivo. E aí você vai olhar para o verbo, tá? Gente, nesse primeiro momento eu estou explicando conceitos. Aí deixa eu só explicar como é que eu vejo essa matéria. Eu vou explicar todos os conceitos de todas as orações e depois a gente vai gastar um tempão fazendo exercício primeiro de fixação, só para a gente conseguir de fato identificar, classificar as orações, e depois que a gente vai para os exercícios de lista, né? Que do modelo desses que a gente fez por último lá da análise sintática do período simples. Tudo bem? Então, só estou explicando os conceitos para vocês. Meu tempo está acabando, mas eu já vou mostrar para vocês. Na nossa próximo tipo de oração, né, o próximo tipo de oração que nós temos que ver são as orações subordinadas adverbiais, certo? E elas têm esse nome por quê? Porque elas desempenham uma função semelhante à do adjunto adverbial, de um advérbio. Qual que é o papel do adjunto adverbial, né, do advérbio? Gente, eles são modificadores. Eles podem modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio. No caso das orações subordinadas adverbiais, você vai ter uma oração que modifica outra oração. E ela modifica indicando circunstâncias que são sentidos específicos. Eu coloquei para vocês, ó. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa, né? Ou uma locução, e elas vão ligar essa oração subordinada à oração principal. E aí vocês vão perceber uma coisa: para classificar uma oração subordinada adverbial, vocês vão olhar para a conjunção, para o tipo de conjunção que foi utilizada. Por quê? Por mais que nós tenhamos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, elas são mais fáceis, mais simples, por quê? Porque você não tem que ficar classificando exatamente pela função sintática, você classifica pelo sentido, ok? E aí eu coloquei que elas exercem a função de advérbio e funcionam como adjunto adverbial. E são 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Então você tem 9 tipos. Ó, são 6 com C, que começam com a letra C, FTP, né? FTP não, pelo amor de Deus, FTP. Final temporal proporcional. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as classificações, quais são as principais conjunções e os exemplos. E aí vocês vão perceber que a gente consegue classificar pelo sentido. Tá bom, pessoal? Galera, felizmente nosso tempo está chegando ao fim, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês. Vou aguardar vocês nas aulas agora e na maratona, beleza? Pessoal, bom fim de semana para vocês, tá? Beijo grande, tudo de bom, bom descanso e bons estudos, bom descanso e ótimo final de semana para todo mundo e até semana que vem, tá bom? Alô, gente, tchau, obrigada, viu? Obrigada, tchau, gente.